Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Mais um vídeo interessante. O vídeo hoje eu vou falar de um fundo imobiliário que eu tenho em carteira e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas de resultados que eu venho vendo ao longo desse tempo e espero que vocês se sintam em casa, sejam bem-vindos. Não se esqueça de deixar o like no nosso vídeo e se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Bom pessoal, é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Eu tive alguns problemas aqui de áudio e de imagem, na gravação da tela e na gravação da imagem. Então vamos tentar mais uma vez aqui fazer esse vídeo aqui com prazer para registro do nosso canal, com cunho educativo. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é indicação, é simplesmente o resultado que eu tive e eu quero compartilhar com vocês e registrar esse processo. Muito bem pessoal. O fundo imobiliário em questão, que a gente vai estar falando aqui, é o ARRI11. Então, para quem não conhece ou para quem já ouviu falar pouco dele, ele é um título de valor imobiliário, ele é do segmento de papel, né? Ele é um fundo imobiliário que tem uma gestão ativa, então isso me chama muita atenção. Eu gosto bastante de fundos imobiliários que são fundo hedge ou que tem fundo de gestão ativa. São fundos onde a gente percebe que tem realmente uma importância da parte da gestora, onde eles levam em consideração vários fatores e a gente percebe que eles não querem perder dinheiro, né? Então, consequentemente, eles ganham e a gente ganha também. Os dividendos são bem interessantes por se tratar de um fundo da área de papel, né? Um fundo de valor imobiliário, então os dividendos são sempre um pouco acima ali de 1%, então o retorno é bem interessante. Para quem não sabe o que é um fundo imobiliário de papel, que investe em CRI, né? O fundo imobiliário de papel são investimentos destinados principalmente a aplicação em títulos de valores imobiliários, né? Ou seja, são fundos de investimento que atuam majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltada para o setor imobiliário. Tá? Então são fundos que têm um retorno muito atrativo, mas também são fundos de alto risco. Então a gente tenta não colocar todo o nosso dinheiro em tipos de fundo imobiliário como esse, porque o tombo pode ser grande caso ele venha a sofrer um pouco com perda de valor dos ativos. Como é o que aconteceu nos últimos meses, né, com HCTR, com DEVA11, então a gente percebe ali que tem alguma oscilação um pouco mais acentuada, né, um perigo um pouco mais eminente ali, tá? Óbvio que para isso a gente vai diversificar a nossa carteira. Eu trouxe uns números aqui para a gente poder fazer um comparativo, que eu acho sempre muito interessante fazer essas contas aqui, olhar, analisar e saber se você realmente está aplicando certo, se você está estudando legal e tal. Então eu fiz um comparativo com a poupança, né? Porque a poupança é um investimento, vamos dizer assim, né? Que as pessoas mais conhecem há anos ali, né? Que também era de fácil acesso a todos, né? Todo banco que tinha conta corrente ali, você conseguiria transferir seu dinheiro para a conta poupança e deixar o seu dinheiro ali rendendo durante o tempo que você quisesse, tá? Então eu fiz uma simulação aqui, aplicação em 12 meses, R$50 mil com exemplo, aplicados em ARRI11 e poupança, né? Ou seja, versus poupança. Então, aplicação de R$50 mil em 12 meses, na poupança, isso te renderia um montante final de R$53 mil. Beleza, você saiu no ganho ali de R$3 mil. No fundo imobiliário, você teria um montante final de R$54.197. Só que é o seguinte, a valorização patrimonial desse fundo imobiliário, ele seria de R$46 mil, ou seja, o fundo, como é uma ação, ele está volátil ao mercado financeiro, então ele cai, ele pode subir também. Então no caso aqui ele caiu, né? Então no último ano a gente tem até um gráfico aqui indicativo, a gente percebe que ela oscilou um pouco para cima, para baixo, essa ação de fundo imobiliário caiu bastante aqui no mês de abril de 2023 e ela vem se recompondo com bastante força, inclusive, né? Nesses últimos 2 meses aí, tá? Então a gente tem aqui, por que o fundo ainda ficou no montante final positivo em relação à poupança? Por conta dos dividendos, pessoal. Os dividendos desse fundo são muito interessantes. A gente tem aqui um patamar, aqui um registro do último dividendo de 11 centavos por cota. Lembrando vocês que a cota desse fundo aqui é base 10, tá? Então a gente está tendo uma cotação de aproximadamente 8,65 agora nesse mês de junho de 2023 e a gente tem aqui os retornos, né? A gente tem aqui um retorno de aproximadamente aqui 1,27% por cota. Então é um fundo que tem um retorno muito interessante e é praticamente o dobro da poupança
tá? O dobro da poupança ao longo, se a gente for ver ao longo do ano, é muito mais que o dobro, né? Um pouquinho mais ali que o dobro, já que a poupança está rendendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha, 0,5 ao mês. 0,5 ao mês, né? O nosso fundo está rendendo 1,2, é quase 3 vezes mais, né? E se a gente for fazer umas contas aqui, a gente vai fazer isso logo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que é o rendimento de retorno que tem aqui. Antes, deixa eu continuar aqui. A gente tem aqui então positivo de 2,26 em relação à poupança de retorno em um ano, tá? Então o fundo ARR11 ele foi mais vantajoso que a poupança. Óbvio, gente, que a gente não vai pegar esses 50 mil reais e aplicar tudo em um único fundo imobiliário, sabendo que a gente tem um leque gigantesco de opções, não só fundo imobiliário, mas ações também. Então a gente pode montar uma carteira com 50 mil reais, por exemplo, se fosse eu, diversificaria muito bem diversificado, separaria ali entre fundos imobiliários e ações que pagam dividendos em áreas diferentes, né, tanto de ações quanto em fundos imobiliários, deixaria nossa carteira um pouco mais ampla, tá? Um pouco mais rentável ali de diversas formas, tá? Então a gente não colocaria tudo em um único fundo imobiliário. A gente olha o retorno, acha bacana, acha legal, que é um fundo que dá um retorno bacana, mas a gente não pode se prender somente em dividendos. A gente tem que ler relatório gerencial, tem que ficar por dentro do que está acontecendo do mercado, dentro do que a gente comprou, do nosso fundo, que agora a gente é sócio. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. E para deixar tudo mais divertido, tudo mais legal aqui na nossa exemplificação mais didática para quem está chegando agora, para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo também, esse vídeo foi recomendado para você e você está se dando o trabalho de assistir esse vídeo aqui, eu trouxe uma coisa bem legal aqui, né? Eu achei um simulador de poupança, quero mostrar para vocês aqui. Aqui na carteira do canal, a gente tem aproximadamente aqui, eu vou pegar aqui 115 mil, tá? Que é o saldo bruto que eu tenho aqui. Então se a gente pegar aqui o valor de 115 mil reais, inicial, vamos supor que a gente vai começar a investir hoje com 115 mil reais, tá? E se a gente conseguir fazer um aporte mensal de R$1.000 na poupança em um ano, período de um ano, o rendimento da poupança está aqui em 6,16% ao ano. Em um ano a gente teria quanto? A gente teria um valor total de 134 mil, valor total investido de 127 mil e um juros de R$ 7.427. Lembrando vocês que atualmente a carteira do canal está rendendo aproximadamente aqui 1% ao mês. Então com esses 115 mil eu conseguiria ter um valor muito maior se eu diversificasse em ações e fundos imobiliários, com o retorno que eu tenho hoje de 1%. Lembrando vocês que ela está pagando aqui 6 ponto alguma coisa ao ano e a nossa carteira teria um pouquinho mais ali de 12%, quase o dobro, tá? Então a gente teria ali um total de juros de quase aproximadamente ali 15 mil reais. É bem interessante quando a gente começa a estudar mercado financeiro e economia, a gente vê que o nosso dinheiro pode trabalhar para a gente. A gente pode pegar o nosso dinheiro através do nosso estudo, do nosso suor, do nosso trabalho e o nosso estudo, a gente aplicar o nosso dinheiro em boas empresas que pagam dividendos, tá? Eu acho que, aliás, o conceito desse vídeo, o conceito do canal é esse, é trazer inspiração, trazer conhecimento, fazer com que as pessoas percam o medo de abrir conta numa corretora, investir o seu dinheiro, por mais pouquinho que seja todo mês ali, mas começar de alguma forma ali a investir o seu dinheiro. Bom pessoal, e agora falando para vocês aqui em relação ao que eu tenho na carteira, né? A gente tem 400 cotas, lembrando vocês que há um tempo atrás, aproximadamente 8 meses mais ou menos, esse fundo imobiliário ele fez um desmembramento de cotas, tá? Ele desagrupou as cotas, ou seja, era uma cota fechada, base 100, e ele dividiu por 10, então o que era base 100 passou a ser base 10, e aí a nossa carteira que tinha 40 cotas passou a ter 400 cotas, tá? Então nós temos hoje aqui um preço médio de R$10,10 e o valor da cota hoje está R$ 8,64. Se eu quisesse fortalecer a minha posição nesse fundo imobiliário, seria um momento muito legal de comprar porque a cota está bem desvalorizada e ela ainda está pagando bons dividendos, tá? Isso é bem interessante também. Só que a gente consegue ver aqui também nessa planilha que eu estou no negativo de R$ 585. Né? Poxa, você comprou, gastou 4 mil e pouco e está no negativo de R$ 485. Sim, eu estou, mas só que tem um porém, né? Se eu for olhar aqui ao longo do tempo,
e pegar os meus dividendos que eu recebi desse fundo imobiliário, você pode ver também, inclusive, que faz tempo que eu não aporto nele, né? Porque eu tenho bastante cota. Eu não quero ficar comprando muito fundo de papel, porque a minha ideia é diversificar minha carteira. Então, eu cheguei nesse número, parei por enquanto, estou de olho. Se descontar um pouco mais, pode ser que eu venha aportar, mas a minha ideia agora é equilibrar o restante da minha carteira nos setores, tá? Então, eu comprei bastante em 2021. 2022 eu não comprei nada, 2023 eu não comprei nada. Se você olhar aqui a minha planilha de dividendos, vocês vão poder ver que em 2021, que foi quando eu comprei, eu comecei a receber R$ 2,31 de dividendos, pouquinho, né? Conforme eu fui comprando mais, os dividendos foram aparecendo. E no final do ano de 2021, eu cheguei no montante de R$ 146. 2022, eu cheguei no montante de R$ 631. E 2023, eu estou chegando na marca ali de quase R$ 200, porque esse mês aqui eu ainda não computei aqui o valor que eu recebi de dividendos, mas passa um pouquinho ali de R$ 200. Se eu somar todos esses valores de dividendos que eu recebi nos últimos 2, 3 anos, desde quando eu comprei o primeiro ativo do ARRI11, eu tenho um total de R$ 1.034, que está aqui em cima, está marcadinho aqui, e eu subtraí o valor de 581. Então eu peguei o valor que eu tenho aqui de prejuízo, de 77 agora, né? Deixa eu refazer essa conta. Vamos pegar aqui. E R$40 menos 577, 463. Então eu tenho aproximadamente aqui R$450 de ganhos, tá? Se eu abater no valor do negativo que eu tive das minhas ações que estão caindo, tá? Então, ou seja, ainda mesmo assim continua sendo vantajoso eu manter minha posição aqui, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha sido educativo, para vocês verem que, como a gente é acumulador de cota, mesmo o fundo imobiliário não passando por bons momentos, não é o caso desse, mas vários outros também não está muito bem das pernas ali, a gente acaba não vendendo porque a nossa ideia é acumular cotas e fortalecer o aporte e abaixar o nosso preço médio ali. Bom, pessoal, um forte abraço para vocês, não se esqueça de deixar o like aí, quiser comentar alguma coisa também pode comentar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso deixa a gente muito animado para continuar nossos vídeos. Bons aportes, bom trabalho, bons estudos e até a próxima, pessoal!